Quando você chega lá no dia do Enem, o que você tem que fazer na hora da redação? Vamos para um checklist, mão na massa da situação Enem? Vamos analisar uma proposta de redação, só que eu quero te passar um passo a passo do que você tem que fazer antes de escrever o seu texto, porque muita gente não sabe. Vem comigo. Você sentou lá na cadeira, ficou esperando aquele tempinho gostoso, sabe? Que vai dando uma suadeira, um desesperozinho. Você fala, essa prova não começa. Aí o aplicador espera aquele tempo, né? Aquele sinal lá. E aí ele fala assim, pode abrir o caderno de provas. Você abriu, procurou o tema, achou o tema, o que você tem que fazer? Vamos primeiro, passo a passo, para as instruções. Eu sei que tem muito novato aqui no canal, né? Que tem muitas pessoas que estão, eu costumo dizer, de aluno tipo 1, que é aquele aluno que está ali na casa dos 500, 600 ainda na redação, tem muita dificuldade. O primeiro passo é você admitir qual é o seu tipo de aluno. Se você é esse aluno que tem muita dificuldade, ou se você já é tipo 2, que está na casa dos 900, 960. Esse vídeo também é para você também fazer o checklist comigo, tá bom? Então olha só, primeiro passo aqui é ler as instruções. Essas instruções aqui, gente, não estão aqui à toa, tá? É principalmente para esses alunos que têm muita dificuldade. O texto, ele tem que ser escrito à tinta, caneta preta, anota isso aí, 30 linhas, até 30 linhas, tá? Aí, se for cópia dos textos de apoio, da proposta de redação, né, lá do caderno de questões, essa quantidade de linhas, ela vai ser retirada, vai ser desconsiderada do caderno de correção, tá bom? Se o seu texto, ele tiver até 7 linhas, de plágio, de cópia ali dos textos motivadores, do caderno de questões, o seu texto é zerado, tá? Vai receber nota 0 se tiver até agora, com essa nova banca, até 8 linhas, tá? Fugir ao tema, né? Se você fugiu do tema ou não atendeu também ao tipo dissertativo argumentativo, tem um vídeo aqui no canal falando o que é esse tipo dissertativo argumentativo. E também se o seu texto ele tiver uma parte desconectada, tipo no meio do texto você colocou lá uma receita de miojo, né? Aí você também tira 0, tá? Aí você tem aqui os textos motivadores. Geralmente esses textos eles são só para te direcionar. Não faça uma redação baseada nos textos motivadores, tá? Isso vai penalizar a sua competência 3 e a sua competência 2. Esses textos aqui estão só para te ajudar, para você entender o que é o tema. Muitas vezes eles trazem charts, eles trazem dados, né, gráficos, mas não é para você basear a sua redação nisso, tá? É por isso que eu ensino os argumentos e os repertórios holísticos. Inclusive, falando de repertório holístico, no dia 28/10, não sei que dia que você tá vendo esse vídeo, né? Mas no dia 28/10 vai rolar a caixa preta dos repertórios, é um aulão. O link para você adquirir tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Alunos têm cupom de desconto, mas se você tá aqui também nesse vídeo, você pode usar o cupom de desconto. O cupom de desconto vai aparecer na tela aqui, que nem Jequiti. Tum! Aí você pausa para você pegar o cupom de desconto. Nesse aulão eu vou te ensinar os melhores repertórios, os que não são considerados clichês e que você consegue usar para todo e qualquer tema, sem precisar ficar decorando, sabe? Caderninho de repertório, porque pelo amor de Deus, isso já tá retrógrado, né? Enfim, você não vai ler aqui agora, logo de cara, os textos motivadores. Vai lá para a frase temática, procura a frase temática e você vai identificar aqui, olha, as novas configurações de trabalho urbano. Essa é a frase temática, esse é o tema, as novas configurações de trabalho urbano. Você pensa, meu Deus, eu não sei escrever nada sobre isso. Calma, existe também um passo a passo antes de você escrever, né? Primeiro, você tem que entender o que é o assunto central. Essa redação ela está te pedindo para falar sobre trabalho urbano. Só que existe um recorte temático, existe um direcionamento argumentativo. Tem vídeo aqui no canal, na playlist Tudo Sobre Redação, em que você encontra o que significa recorte, mas é um direcionamento da sua argumentação, tá? Não é para falar só de trabalho urbano, é para falar sobre essas novas configurações do trabalho urbano. Aí você tem que problematizar essa frase, porque olha só, esse é um tema que é positivo e pode ser que você caia no dia do Enem com um tema positivo. 2019 foi tema positivo, democratização do acesso ao cinema.
cinema. A gente já teve frase temática também abstrata como tema de 2018. E essa banca nova, a Sebrasp, ela tem característica de cobrar esses tipos de temas neutros, temas positivos. Então a gente tem que problematizar, tá? Você vai perguntar o seguinte: quais são essas novas configurações de trabalho? E elas são acessíveis para todo mundo? Elas são democratizadas? Todo mundo tem acesso às novas configurações de trabalho? Não. Em temas positivos, você sempre tem que responder não, tá? Benefícios da doação de órgãos. Todas as pessoas, quando elas morrem, elas colocam, né, os seus órgãos à disposição para serem doados, ou a família, ela apoia essa decisão para doar os órgãos? Não. Por que não? É isso aqui que te ajuda a encaixar a sua argumentação, a encaixar a sua tese, tá? Fez isso aqui, ó, você vai pensar quais são essas novas configurações. Aí você vai anotar as novas configurações de trabalho. Se você não sabe, aí é que você vai ler os textos motivadores, tá? No texto motivador 1 aqui, olha, a gente tem falando sobre essas configurações de trabalho. No texto 2, falando de espaços de coworking, né? Que são trabalhos que têm uma dinâmica mais diferenciada. E pessoas que são autônomas, né? Que vão para esses lugares de coworking para poder usar a internet, ter um ar-condicionado, um cafezinho. E aí elas abrem o computador e ficam lá trabalhando numa boa, né? Isso é um espaço de coworking, tá bom? E aqui a gente também tem as startups, né? Eles colocaram aqui, ó, vários exemplos de startups. É uma nova configuração de trabalho. Aqui eu escrevi, olha, quais são essas novas configurações? Inteligência artificial, pessoas que trabalham com redes sociais, com marketing digital. A gente tem o copy, né? O tráfego pago. Existem várias configurações de trabalho que são novas e muita gente nem tem acesso a isso. Muita gente nem fica sabendo. Tá lá naquele trabalho tradicional, né? Não tenho nada contra o trabalho tradicional, tá, gente? Mas a pessoa ela tem que decidir, ela tem que escolher, ela tem que ter, é o que a Hannah Arendt fala, né? É o direito a ter direitos. Inclusive, vocês querem aula aqui, vídeo no canal sobre repertórios? Vou trazer para vocês também em breve, tá? Mas olha só, por que que isso não ocorre? Se o tema ele for um problema, por exemplo, violência contra a mulher, é porque o tema ocorre, porque a violência contra a mulher ocorre. No caso desse aqui, que é um tema positivo, as novas configurações de trabalho, você vai pensar, por que as pessoas não têm acesso a essas novas configurações de trabalho, tá? Então, por que não? Aqui eu separei 2 argumentos holísticos, olha só. Argumento 1, negligência do governo. O governo é negligente em democratizar, em ensinar sobre essas novas configurações de trabalho, onde? Nas escolas, né? Existe um abismo educacional muito grande. Não temos mostras de profissões em escolas com qualidade, né? E aí a gente tem um ensino que é extremamente sucateado. Você pode usar o Anísio Teixeira como seu repertório, tá? Para argumento 2, eu falei da irracionalidade. As pessoas não refletem sobre a necessidade de se inteirarem, de se atualizarem sobre as novas configurações de trabalho, né? Que, ó, falta de reflexão. Mas existe também um tabu, um preconceito de muitas pessoas, né? Em relação a essas novas configurações. Ah, você vai virar youtuber? Ah, pelo amor de Deus, vai virar influencer? Não, gente, vai arrumar um emprego, né? Quantos tios, tias e avós, pessoas um pouco mais velhas, que têm esse preconceito, que não veem nas profissões da internet algo que é honesto, que é digno, que é rentável mesmo, né? Mas com essa nossa revolução industrial, as pessoas estão nas redes sociais. E por que não trabalhar com as redes sociais, com produção de conteúdo? É algo muito honesto, é algo muito digno, tá? Inclusive, eu sou youtuber, não é mesmo? Mas eu sou uma teachertube. Sou professora e youtuber, não é mesmo? Enfim, mas muita gente não consegue entender. Você vai gravar vídeo, mas você não tá dando aula mais? Gente, como assim, né? Isso que eu tô te dando uma aula, inclusive uma aula de extrema qualidade. Espero que você deixe um like, tá bom? Beleza, então aqui, olha, você já anotou, você já fez o seu projeto de texto. Vamos fazer um checklist aqui para ver se você entendeu? Anota aqui comigo. Primeiro passo, sentou na cadeira, o corretor, o aplicador, na verdade, te deu o caderno de provas e aí ele falou, pode abrir a prova. O que que você vai fazer? Ler as instruções. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você vai ler os textos motivadores? Não. Você vai lá para a frase temática, lê a frase temática e identifica o que que é tema e o que que é recorte. Identificou o que que é o tema e o que que é o recorte? Aí você vai fazer a pergunta temática. Por que que aquele tema acontece se ele for um problema ou por que que ele não acontece se ele for um tema positivo? Aí, o motivo pelo qual ele acontece ou não acontece são seus argumentos holísticos. No caso desse tema aqui, as novas configurações de trabalho, eu perguntei por que que nem todo mundo tem
tem acesso a essas novas configurações de trabalho, porque o governo ele é negligente em relação ao ensino. Nas escolas nós não temos acesso a essas novas configurações de trabalho, né? Não temos mostras de profissões, né? E aí nós temos um ensino que é elitista, em que poucas pessoas têm acesso a isso. Anísio Teixeira para comprovar. Seu argumento 2, a irracionalidade. Para falar, existe um tabu, um preconceito em relação a essas novas formas de trabalho. E aí algumas pessoas até ficam sabendo, mas elas têm muito preconceito em relação a isso. Ó, faz o seguinte, escreve essa redação, a caneta preta e numa folha oficial, não faz a caneta azul, nem a lápis, nem folha de caderno, que Deus tá vendo, tá bom? E manda para correção. Tamo junto, o Enem tá chegando e a gente não pode perder tempo. Bora!